Nossa aula de hoje nós iremos dar um destaque para os transgênicos. Atualmente, pessoal, é cada vez mais comum ouvir falar sobre organismos geneticamente modificados, os OGMs, ou simplesmente transgênicos. Basicamente, se trata de organismos que tiveram genes diferentes inseridos em seu código genético. Esse processo ele se dá por meio da transferência de um gene ou mais para o organismo inicial. Eles vão inserir ali a característica que se espera desenvolver. Nesse processo de transferência, é possível ocorrer a transferência de uma infinidade de outros genes para esse organismo inicial. Basicamente, os transgênicos são organismos que passaram por técnicas de engenharia genética e assim ganharam material genético de outros organismos. O objetivo de criar transgênicos é o de dar novas e melhoradas características para o organismo original. A manipulação genética permite a combinação de características de um ou mais organismos, de uma maneira que provavelmente não aconteceria na natureza. A discussão é direcionada para sementes e alimentos transgênicos, começa logo a polêmica. De início, eu já posso destacar para vocês que na Europa esses alimentos eles não são muito bem vistos, eles não são muito bem aceitos. Eles sempre, a maioria dos países europeus impõe barreiras aí para a entrada desses produtos transgênicos. Basicamente, gente, a implicância com os transgênicos em relação à Europa não é apenas por causa dos seus fatos desconhecidos, que a gente não conhece os efeitos dos transgênicos. Se trata também aí das patentes em cima desses alimentos. Por exemplo, quando o agricultor compra uma semente transgênica, ele assina o contrato e nesse contrato vem falando lá, abordando que o agricultor ele não poderá plantar aquela semente no ano seguinte. E essa é uma das práticas muito comuns na agricultura. Replantar sementes, principalmente aquelas que tiveram um bom desenvolvimento. Com os transgênicos isso não pode acontecer, por causa da patente que existe em cima. Então, ao assinar o contrato, ele fica ciente que só pode produzir as sementes em um determinado período de tempo. Ele vai ficar então impedido de vendê-las, trocá-las ou repassá-la para outras pessoas. Então esse é um dos fatores aí que prendem bastante aí contra esse desenvolvimento de sementes na Europa. Os países que mais vendem produtos transgênicos para a Europa, como por exemplo a soja, são os Estados Unidos, o Brasil e a Argentina. São os grandes produtores aí de soja e que distribuem esses produtos para a Europa. Talvez o maior problema que gere dúvidas em relação aos transgênicos seja o fato de ainda não ser possível afirmar que esses alimentos não causam nenhum mal para o ser humano. Os alimentos que têm causado discórdia e desconfiança pelo mundo são produzidos através de organismos cujo embrião foi modificado em laboratório. Esse embrião recebe pelo menos um gene de outra espécie, mas é possível que haja uma modificação que insira mais de um gene diferente. Agora, pessoal, esses alimentos que têm ainda aí uma desconfiança, que a gente não tem uma segurança para utilizá-los, qual é o objetivo de se criar transgênicos? Um dos objetivos de criar transgênicos, gente, é que se criem plantas que sejam resistentes a pragas, como insetos, fungos, bactérias, dentre outros. E também há uma necessidade de que esses alimentos, essas plantas, se tornem resistentes aos próprios herbicidas que são aplicados nas lavouras para combater as pragas. Porque mesmo as sementes transgênicas, os alimentos transgênicos, eles precisam utilizar o herbicida, porém em menor quantidade. De acordo com os cientistas, os cientistas informam que a manipulação genética de plantas e de seres vivos tem provocado aí uma melhora nos alimentos, uma melhor qualidade nos alimentos. Sem contar também que produzem frutos maiores, mais atrativos, que chamam mais atenção. Ao produzir alimentos melhores e frutos maiores,
nós vamos ter consequentemente aí o aumento da produtividade. Sabemos que em cerca de 2050 nós seremos 9 bilhões de habitantes na Terra. E com isso, existe juntamente com esse aumento populacional a necessidade de se produzir mais alimentos. Já vimos várias questões aí relacionadas à questão de falta de alimentos, né? Ou medo da falta de alimentos, atrelado aí ao crescimento populacional. Então, existe essa necessidade de aumentar a produção de alimentos. E os transgênicos aí serão a saída para isso. Porém, é bastante importante, né, levar em consideração que aqueles países que muitas vezes preferem ao lucro do que uma saúde de qualidade, isso aí a gente tem que levar em consideração, porque nós podemos ter problemas futuros, né? Que, como nós já vimos aí, não sabemos os efeitos dos transgênicos nos nossos organismos. Então, com isso, é bastante importante ter uma análise entre a produção e o que vai ser ofertado para a população. São as controvérsias que existem sobre os efeitos desses transgênicos a médio, a curto e a longo prazo sobre os organismos de seres humanos, animais e na própria natureza. Entre os problemas já relatados em relação ao transgênico, à utilização do transgênico, é o aumento das alergias e o aumento da resistência da pessoa sobre os antibióticos, que é um grande risco, um grande perigo. E aí vocês podem se perguntar, e aí, Fabiana, como que a gente vai saber se a gente está utilizando um produto transgênico? No Brasil, gente, o governo brasileiro, ele impôs, né, que deve vir no rótulo, se o produto tiver acima de 1% de transgênico, ou tiver algum ingrediente transgênico, deve conter no rótulo que esse produto é um alimento transgênico. Então, nós que temos que ter essa consciência de observar, de ler o rótulo ao comprar um alimento. E aí, você tem esse costume? Quando você vai comprar um alimento, você vai lá no rótulo dele e pesquisa saber quais são os ingredientes que compõem o produto? Isso é de grande importância, gente, porque envolve a saúde humana, envolve o nosso bem-estar. E os fornecedores, eles trazem essas informações para a gente. Além disso, nós vamos ter o símbolo do transgênico, né? Que ele deve vir no rótulo, que é um triângulo amarelo com um T maiúsculo no meio, preto, escrito de preto. Então, aí é obrigatório a gente ter essas informações. Então, se vocês querem aí, tem medo de consumir alimentos transgênicos, tem essa desconfiança que o mundo inteiro tem, então é importante vocês procurarem aí no rótulo dos alimentos ao comprar. Gente, mas os transgênicos não é apenas coisas ruins, né? Porque a gente tem muito medo porque é novo. Tudo que é medo e que a gente não conhece 100% ali das informações, causa aí uma certa estranheza. Mas nós temos aí alguns fatores bem positivos, como por exemplo, atualmente, toda insulina que é injetada por um diabético, ela é proveniente de bactérias transgênicas. Como que era anteriormente? Anteriormente a isso aí, era necessário extrair o hormônio do pâncreas dos porcos para criar aí a insulina. Outro detalhe também importante é que os herbicidas, os agrotóxicos, os adubos, todos esses produtos químicos que são colocados nas lavouras, eles trazem muitos problemas para o organismo do ser humano. Eles são muito prejudiciais. E criando-se sementes transgênicas resistentes a pragas, utiliza-se menos desses produtos. Só para vocês terem noção, uma produção convencional, uma agricultura convencional, ela vai utilizar 5 vezes mais herbicidas que uma plantação transgênica. Enquanto ela está usando 5 aplicações, o transgênico vai precisar de apenas um ao longo aí do seu processo produtivo. Então é um dos motivos aí positivos.
Agora, outro detalhe, se tratando de mundo, como que o mundo vê essa questão dos transgênicos? O Japão, por exemplo, gente, por os alimentos transgênicos ser uma incógnita, o Japão ele descarta todos os tipos de transgênicos. Eles não aceitam. Aqui na América do Norte e na América do Sul, esses alimentos eles são muito bem aceitos. Tanto que nós vamos ter aí os maiores produtores aqui na América, né? Estados Unidos, Brasil, Argentina. E a Europa? A Europa ainda ela tem aí uma certa resistência a esses alimentos. Apenas em 2004 que a União Europeia ela permitiu que alimentos transgênicos entrassem em seu território, né, que fossem importados alimentos transgênicos. Apenas em 2010 que a União Europeia permitiu o plantio de algumas sementes transgênicas. Porém, a Europa ela ainda é bastante reticente aí em relação à utilização desses produtos. Só para vocês terem noção, a batata transgênica que é produzida na Europa, ela é utilizada para o fabrico de papel, tecido e adesivos. Ela não é utilizada para consumo. Daí a gente vê, né, os questionamentos que existem e os medos que existem acerca de esses produtos. Aí, por exemplo, gente, os Estados Unidos, ele é o maior produtor de transgênico do mundo. É um país que mais desenvolve produtos transgênicos, alimentos transgênicos, sementes transgênicas. E aí, os Estados Unidos, eles realizaram uma pesquisa há cerca de 3, 4 anos aí. E essa pesquisa era justamente para investigar os efeitos dos transgênicos sobre o nosso organismo, já que tem essa grande discussão no mundo, essa grande preocupação, essa grande dúvida acerca aos alimentos. Então, eles realizaram essa pesquisa e o resultado da pesquisa, gente, olha só, é que esses alimentos eles podem ser consumidos sem medo nenhum. O resultado é que os alimentos transgênicos eles não fornecem nenhum mal, nenhum prejuízo ao ser humano, ao nosso organismo. Agora um questionamento meu para vocês. Se o maior produtor de transgênicos do mundo realizou uma pesquisa em relação ao seu produto, qual que seria o resultado dessa pesquisa? Aí vai de vocês, né? Se vocês confiam ou não no resultado dessa pesquisa. Ok? Até a nossa próxima aula. A impossibilidade de ter 100% de certeza sobre o futuro é que tem transformado as sementes transgênicas em verdadeiras vilãs. O tempo nos dirá muita coisa, inclusive se há algum problema com esse tipo de semente.